Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje vamos falar sobre gases. Vamos estudar o estado gasoso. Para isso vamos fazer uma breve recapitulada dos estados físicos da matéria. Então, relembrando, a grande diferença microscópica dos estados físicos da matéria é com questão à movimentação de átomos e moléculas, quanto à agitação delas, e a interação entre elas. Então, no estado sólido, nós temos, deixa eu só ligar aqui o apontador. Pronto. No estado sólido, nós temos uma movimentação mais baixa e as moléculas mais presas umas sobre as outras, sem poder escoar, elas estão em posições fixas e definidas. No estado líquido, ainda há uma grande interação entre as moléculas da substância, porém elas têm liberdade de escoar umas sobre as outras. E o estado gasoso, que é o que nós vamos estudar agora, as moléculas têm maior liberdade. A interação entre elas praticamente não existe, elas estão livres, soltas e em grande movimentação. A velocidade delas é muito alta. E devido a isso, o estado gasoso tem toda uma característica especial que diferencia dos outros estados da matéria. E também, antes da gente começar, tem uma imagenzinha mostrando quais são as substâncias que nós encontramos no estado gasoso na natureza, certo? Então, para a gente começar o estudo dos gases, vamos ver as propriedades dos gases. Primeira coisa é que os gases têm massa. E essa massa vai depender de que gás a gente está falando, de que átomos essa substância é feita. Então, nós vamos ter gases mais pesados, mais densos do que outros. Outra característica é que os gases são menos densos do que sólidos e líquidos. E a gente já, pelo slide anterior, já viu por quê, Porque existe mais espaço vazio entre as moléculas no estado gasoso. Então, a densidade do gás é bem menor do que nos sólidos e líquidos. Outra característica importante é que o gás sempre ocupa todo o volume que tiver disponível. Ele sempre se expande ocupando todo o volume e os gases sempre se misturam entre si. Então, essa imagem está mostrando isso. Abriu a válvula, eles se expandem e se misturam. E outra coisa importante é que seus volumes variam muito com a temperatura e com a pressão. Então, a gente já sabe, vocês já devem ter feito isso em casa, a gente já sabe que adicionando pressão, a gente consegue comprimir o gás e reduzir o seu volume. E a temperatura também consegue ocasionar essa mudança no volume do gás. E nos slides seguintes nós vamos entender como é que esses processos ocorrem. Então daqui já dá para a gente perceber que tem algumas grandezas que são muito importantes quando nós estamos falando sobre os gases. E aí vem o que nós chamamos de variáveis de estados de um gás. Então, primeiro, o que é isso? O que são essas variáveis de estado? São as grandezas que vão nos determinar, vão nos mostrar a condição em que o gás se encontra. E essas variáveis de estado são o volume, pressão e temperatura. Ou seja, a pressão e a temperatura vão interferir e muito no volume do gás. Então, como nós vamos trabalhar o tempo inteiro com essas três grandezas, é importante a gente relembrar um pouco as unidades que são utilizadas para ela, tá ok? Então, no volume, relembrando aqui, nós vamos usar principalmente o litro, o ml. Então, relembrando para vocês aqui algumas conversões, que 1 metro cúbico vale 1000 litros, que 1 litro tem 1000 ml e que 1 ml equivale ao mesmo volume de 1 centímetro cúbico. É importante relembrar essas relações, porque em algumas questões nós vamos precisar converter volumes, principalmente aqui entre litro e ml. Também é importante a gente relembrar aqui as unidades de temperatura, que vamos utilizar nas nossas fórmulas sempre em Kelvin, tá? Nós utilizamos a temperatura em Kelvin. Mas muitas questões, e porque o que a gente usa no dia a dia é a temperatura em Celsius. Então, vocês têm que lembrar como fazer essa conversão entre graus Celsius e Kelvin. Então, relembrando para vocês, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273,15. O que é que isso quer dizer?
Se a questão te der a temperatura em graus Celsius, para converter para Kelvin, basta somar com 273,15. Se a gente for fazer a conversão inversa, a gente vai pegar a temperatura em Kelvin e vai subtrair 273,15 para achar a temperatura em graus Celsius. Outra unidade importante que a gente tem que relembrar são as unidades de pressão. Tá? Lembrando que pressão é uma força exercida sobre uma área. E aí as unidades que nós mais vamos utilizar aqui é o ATM, ou milímetros de mercúrio. Aqui tem uma tabelinha mostrando para vocês as equivalências e como converter uma na outra. Então, 1 ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. Essa unidade, milímetro de mercúrio, também é chamada de Torr, equivale a 1 Torr. E aqui nós temos quanto vale 1 ATM em Pascal. Okay? Também mostramos aqui outra unidade de pressão, o bar, ele vale 100.000 Pascal. Então anotem isso aí no rodapézinho, no cantinho do caderno de vocês. Vamos precisar bastante dessas conversões ao longo das questões. E aí sim, vamos entrar nas transformações gasosas. Lembrem-se lá que as variáveis de estado são volume, pressão e temperatura. Então, a primeira transformação gasosa que nós vamos estudar é a transformação isotérmica. O que quer dizer isotérmica? É uma transformação onde a temperatura se mantém constante. Então, só vamos variar as outras duas variáveis de estado, pressão e volume. Então, vejam essa imagem aqui. Esse aqui é o estado inicial, onde nós temos uma pressão inicial aqui dentro. Ó. Ele tem um recipiente com gás. Esse gás está a uma pressão. Vamos chamar de P1 porque é a pressão inicial. E esse gás está a um volume inicial, P1 e V1. Quando a gente adiciona mais um peso aqui, a gente aumenta a pressão. Então, agora, quando volta ao equilíbrio, nós temos aqui uma nova pressão, que vamos chamar de P2, e vamos ter um novo volume, que vamos chamar de V2. O que é que eu quero que vocês observem aqui? Quando eu aumentei a pressão, o que é que aconteceu com o volume? Diminuiu. Então, vejam a relação numa transformação onde a temperatura é constante. Quando a gente aumenta a pressão, o volume diminui. Se a gente diminuir a pressão, o volume aumenta. Visualizando isso em valores numéricos numa tabela, olha só. Se a gente tiver aqui essas condições aqui para um gás, numa pressão de 2 atm, ele está ocupando um volume aqui de 600 ml. Se a gente dobrar aqui, ó, a gente dobrou a pressão, o volume diminuiu pela metade. Se a gente triplicar aqui, ó, de 2 para 6, a gente triplicou. Se a gente triplicar a pressão exercida, o volume reduziu em 3 vezes. O que a gente pode notar, então, é que sempre o produto entre pressão e volume se mantém constante. Por que se mantém constante? Porque quando um aumenta, o outro diminui na mesma proporção. Então, daí, a gente chega à representação matemática, o seguinte, que pressão vezes volume é igual a uma constante. Se é igual a uma constante, P1 vezes V1 é igual a essa constante. P2 vezes V2 é igual a essa constante. Então, um é igual ao outro. E a gente chega a essa representação matemática que a gente consegue determinar qualquer uma das outras duas que a gente queira que tenha interesse. Então, qual é a representação matemática para transformações isotérmicas? P1V1 é igual a P2V2. Representando isso no gráfico, vejam o seguinte aqui, ó. À medida que a gente aumenta a pressão está aumentando, vindo mais para a direita, que a pressão está aqui no eixo X, a gente vai aumentando a pressão, o volume vai diminuindo, ok? Então, essa foi a primeira transformação gasosa que a gente estudou. Segunda transformação gasosa, as transformações isobáricas. O que é a transformação isobárica? Agora, o que vai ser mantido constante é a pressão. A pressão não vai mais variar. O que vai variar, então, nesse caso? Volume e temperatura. Vejam a imagem aqui de exemplo, né? Vejam aqui essa imagem. A pressão é a mesma, porque a pressão que está sendo exercida aqui é por esse peso que se mantém aqui constante. A pressão é a mesma. Então, nós temos aqui a situação inicial,
onde nós temos o gás ocupando um volume inicial V1 e está uma temperatura inicial T1. O que acontece aqui? Ó? A temperatura foi aumentada, se elevou a temperatura, aqueceu esse sistema e verificou-se que o volume aumentou. Então, a gente aumentou a temperatura, aumentou a agitação das moléculas. Para se manter a pressão constante, para se manter esse equilíbrio aqui, o volume se expandiu. Se a gente colocar isso numa tabela em números, a gente teria algo como isso daqui. Ó. Se temos um gás a 100 kelvins, ocupando um volume de 200 ml, se a gente dobrar a temperatura, ó, a gente dobrou aqui a temperatura de 100 kelvins para 200 kelvin. O volume dobrou também, ó, saiu de 200 ml para 400 ml. Se a gente triplicar a temperatura, ó, sair de 100 para 300, a gente aumentou a temperatura em 3 vezes. O que acontece com o volume? Aumenta também em 3 vezes. O que a gente pode perceber aqui, que o que se mantém constante agora é a relação entre volume e temperatura. Porque quando um aumenta, o outro também aumenta. Então, numa relação, isso se mantém constante. Nesse exemplo aqui, o valor, essa relação é 2. Então, quando um duplica, o outro também duplica. Então, quando um aumenta, o outro também aumenta. Dizemos que são grandezas diretamente proporcionais. Né? Quando um aumenta, o outro também aumenta. Graficamente, é isso que a gente vê. Ó. No eixo X, a temperatura, no eixo Y, o volume. Se a gente aumenta a temperatura, aumentou a temperatura, a gente aumenta o volume na mesma escala. Logo, qual é a representação matemática para isso? Se V sobre T, que é uma constante, então V1 sobre T1 é igual a esse valor constante e V2 sobre T2 também. Então, nós podemos igualar. Então, a equação matemática para representar as transformações isobáricas, ou seja, as transformações à pressão constante, é que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. E nas nossas próximas transformações agora serão as transformações isovolumétricas. Então, agora o que nós vamos manter constante é o volume. Então, quem vai variar agora? Pressão e temperatura. Veja a imagem de exemplo, que é uma coisa que acontece em nossas casas com muita frequência, né? O uso da panela de pressão. Né? Vamos ver o que acontece. O que acontece numa transformação isovolumétrica, que o volume não varia agora. Vejam que a tampa desse recipiente agora está preso, ele não vai subir nem descer, então a gente vai manter o volume constante. Então nós temos aqui o estado inicial desse gás numa pressão P1 e numa temperatura T1. Ao final, o que acontece se a gente aumentar essa temperatura? O que vai acontecer com a pressão? Se a gente aumentar aqui a temperatura, a pressão lá dentro vai aumentar. Porque se eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação das moléculas, então a força e a quantidade de impacto que essas moléculas vão ter sobre as paredes do recipiente vai aumentar. Então a pressão aqui dentro vai aumentar. Vendo isso em números numa tabela. Imagine um gás que numa temperatura de 100 kelvins esteja dentro de um recipiente sentindo uma pressão, aí há uma pressão de 3 atm. Quando a gente duplica a temperatura, a gente sai de 100 kelvins e aumenta essa temperatura para 200 kelvins. A pressão que antes era 3 atm também duplica para 6 atm. Se a gente triplicar a temperatura de 100 até 300, a pressão também triplica de 3 para 9 atm. Então vejam que a transformação isovolumétrica também tem grandezas que são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Então a relação entre eles é que se mantém constante, porque quando o numerador aumenta, quando o P aumenta, o denominador, que é o T, aumenta para manter essa relação, essa divisão constante. Graficamente, fica parecido com a transformação anterior. Veja que quando a temperatura aumenta, a pressão
também aumenta. Então, qual é a relação matemática para as transformações isovolumétricas? É que P sobre T é igual a uma constante. Então, P1 sobre T1 é igual a esse valor constante e P2 sobre T2 também é igual a esse valor constante. Nós podemos igualá-las. Então, a representação matemática para as transformações isovolumétricas é P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E aí nós temos as três transformações. Vamos resumir isso um pouquinho. Então, resumindo, eu coloquei uma tabelinha para a gente resumir isso daí. Como é que é isso, professora? Então, veja que tem três tipos de transformações, porque nós temos três variáveis de estado que determinam o estado do gás. Quais são essas três variáveis de estado? Temperatura, pressão e volume. Então, cada transformação dessa foi mantida uma dessas três variáveis constante. Então, na transformação isotérmica, a temperatura é mantida constante e nós variamos o volume e a pressão. E volume e pressão, eles são inversamente proporcionais, porque quando a pressão aumenta, o volume diminui. Então, a gente tem que P vezes V é que é igual a constante, né? Porque quando um aumenta, o outro diminui para manter esse produto constante. Na isobárica, né, quando a gente tem o quê? A pressão constante, volume e temperatura vão variar. E a gente viu que temperatura e volume, eles são diretamente proporcionais. Quando a temperatura aumenta, o volume também aumenta para poder manter a pressão constante. E aí nós temos que V sobre T é igual a uma constante, porque eles são diretamente proporcionais. Nas transformações isovolumétricas, nós temos agora o volume constante e pressão e temperatura vão variar. E vimos que pressão e temperatura também são diretamente proporcionais. Quando a temperatura aumenta, a pressão aumenta. Se a temperatura diminuir, a pressão vai diminuir. E aí nós temos que P sobre T é igual a uma constante. E aí, a partir dessas três equações, nós vamos chegar na equação geral dos gases. Então, fazendo uma combinação dessas três equações aqui, das três transformações de estado, das três transformações gasosas, nós chegamos à equação geral dos gases, que diz que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. O que é que essa equação aqui O que é que a gente consegue com essa equação? Agora a gente pode ter qualquer transformação gasosa variando todas as três variáveis de estado. Não precisa mais deixar ninguém constante. Mas se deixar, professora, simples. Se a temperatura for constante, quer dizer que T1 vai ser igual a T2. A gente corta. Aí a gente chega nessa expressão aqui, ó. Tá vendo? Que é para as transformações isotérmicas, que não tem T. Se o volume for constante, se for isovolumétrica, V1 vai ser igual a V2, a gente corta e vai ficar com P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Ah, se a pressão for constante, então quer dizer que P1 vai ser igual a P2, a gente corta e a gente vai chegar a essa expressão, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Ok? Então isso aqui é um apanhado, um resumão dessas transformações gasosas e que nos faz chegar na equação geral dos gases. E aí a gente viu tudo isso, todas essas transformações, para uma quantidade de gás que não variava, né? Era sempre a mesma quantidade de gás dentro de um recipiente, onde a gente variava uma dessas três variáveis de estado. Ou a gente variava volume, pressão, temperatura, e com essa equação a gente pode variar qualquer um dos três, mas a quantidade de gás ali está sempre a mesma. Mas quando a gente vai trabalhar questões em que a gente quer comparar quantidades diferentes do gás, né? Aí a gente tem que ter uma equação que a gente consegue fazer, colocar dentro da equação essa variável da quantidade de matéria, da quantidade de gás. E aí a gente vai estudar agora a equação de Clapeyron. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que para uma massa constante de um mesmo gás, sempre vai valer essa relação que a gente já vem estudando, né? Que P vezes V sobre T é igual a uma constante, porque a gente estava trabalhando com a massa constante de um mesmo gás. E já se viu, já se foi determinado que o volume molar dos gases,
né, para qualquer gás. Ou seja, o que é volume molar? É o volume de 1 mol de qualquer gás. Isso nas condições normais de temperatura e pressão. Quanto a esse volume molar? 22,4 litros. E aí, colocando esses dados aqui, o volume molar e as condições de pressão e temperatura, que são as condições normais de temperatura e pressão aqui, calculando isso, ó, colocou esse índice zero, que quer dizer que são as condições, são esses valores de pressão, volume e temperatura nas condições normais, tá? Que são fixadas. Então, a pressão, quando a pressão é 1 atm e a temperatura é 273 kelvins, o volume molar para 1 mol, a gente já sabe que é 22,4, quanto é que dá isso daqui? Foi achado esse valor, 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin, que são as unidades. Então, veja, é muito importante saber que tem que estar nessas unidades. Se a gente utilizar esses dados em outras unidades, vai dar um número diferente aqui. Esse valor encontrado foi chamado de constante universal dos gases e é representado pela letra R. Então, o que a gente sabe com isso? Que se para 1 mol de gás, a gente tem que P vezes V sobre T igual a R, se a gente tiver 2 mols de gases, então vai ser 2 vezes isso. Se for 3 mols de gases, vai ser 3 vezes isso. Então, para N mols de gás, vai ser N vezes isso. Então, o que a gente conclui? Que P vezes V é igual a nRT. E aí é que vem a equação de Clapeyron, a equação dos gases perfeitos. Tá? PV é igual a nRT. Qual é a diferença dessa equação para a que a gente vinha estudando antes? A que a gente vinha estudando antes, a gente está comparando situação inicial e final. Essa equação a gente não está comparando transformações de estado. Isso é num estado só. A gente quer saber naquela condição de pressão e volume, vamos supor, a gente sabe o volume do recipiente que está o gás, sabe quanto de gás a gente colocou lá dentro, a gente sabe a temperatura. A gente pode usar essa equação para determinar a pressão e saber qual é a pressão do gás lá dentro. Ou então, se a gente tiver colocado o gás dentro de um recipiente que a gente consegue medir a pressão, a gente sabe o volume, consegue medir a temperatura, eu consigo saber qual é o número de mols de gás que tem lá dentro. Porque se R é uma constante, vai ser o mesmo para qualquer gás. Então, é para isso que serve essa equação. Enquanto a outra, a gente utiliza para transformações gasosas, onde há uma situação inicial e uma situação final. Então, resumindo esse monte de fórmula que a gente viu para determinar o estado de um gás. Então, vamos relembrar. Vamos relembrar, começar aqui da equação geral dos gases. Então, a gente tem essa equação quando a gente quer comparar transformações de estado de um gás. Então, a gente tem aqui, ó, situação inicial, situação final. Como é a fórmula? P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Dela, a gente consegue chegar em qualquer uma dessas três, né? Lembram-se disso. Se T for constante, corta T1 com T2, dá nessa. Se V for constante, corta V1 com V2, dá nessa daqui. Se P for constante, corta P1 com P2 e a gente chega nessa daqui, tá? Então, basta lembrar da equação geral dos gases. Outra informação, que para uma determinada quantidade de gás, nós temos essa relação aqui que determina o estado do gás. P vezes V igual a nRT. Com ela, nós relacionamos a quantidade de gás com suas variáveis de estado. Então, a gente consegue relacionar a quantidade do gás com suas variáveis e vice-versa. Temos que lembrar, então, o valor da constante universal dos gases, que nós vamos utilizar muito nessa fórmula, e atentar para as unidades, porque se a gente utiliza esse R nessa fórmula, então quer dizer que pressão tem que estar em atm, o volume que a gente vai estar usando nessa fórmula tem que estar em litro, a temperatura tem que estar em Kelvin, e nós vamos ter o N em mol, claro, né, que N é o número de mol. E relembrar que o volume molar, né, o volume de 1 mol de qualquer gás, nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Que condições são essas? Pressão valendo 1 atm e temperatura valendo 273 kelvins. Okay?
E aqui, para vocês relembrarem as unidades de medida dessas variáveis de estado e suas transformações. Por hoje a gente fica aqui e no nosso momento síncrono nós vamos fazer exercícios, vamos fazer tudo isso fazer sentido, né? Vamos resolver questões e entender nos fenômenos, nas coisas que acontecem no dia a dia, como que se aplicam e se utilizam essas formas. Até a próxima, pessoal!